Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Maurício e hoje eu vou estar iniciando com vocês o nosso curso básico introdutório de Excel. Dentre eles, a gente vai passar por 8 módulos, abrangendo tudo de básico que você precisa saber para o Excel, para conseguir se destacar ou para conseguir iniciar mesmo. Eu vejo muito conteúdo solto hoje em dia para coisas específicas e nada muito organizado para quem está querendo realmente iniciar. E isso será disponibilizado de forma totalmente gratuita. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre as fórmulas e funções básicas, e essa primeira aula é totalmente introdutória. Se você já tem um conhecimento básico de o que são as fórmulas e como utilizar basicamente o Excel, você já pode pular para a próxima aula, onde a gente vai direto para a prática. Nessa primeira aula, eu vou introduzir sobre o que é o Excel e sobre as suas principais funções básicas. Então, nesse módulo 1, nós vamos trabalhar com fórmulas e funções, introduzindo as fórmulas, os operadores matemáticos e as funções básicas como soma, média, máximo, mínimo e etc. Então, no Excel, uma fórmula é uma expressão matemática, lógica, assim como se você estivesse fazendo isso numa calculadora ou à mão, só que de forma automática. Isso você pode usar tanto em funções lógicas quanto de textos para realizar cálculos, tomar decisões, combinar dados dentro de uma planilha. As fórmulas são usadas para executar operações em números ou outro tipo de dado, como datas, textos, permitindo que você realize cálculos complexos e automatize tarefas. Com isso, dentro do Excel, sempre que formos utilizarmos alguma fórmula será pelo sinal de igual, seguida de uma sequência de operadores, referências de células ou até mesmo de funções. As referências de células podem ser utilizadas para pegar valores de células específicas, enquanto as funções são comandos pré-definidos que realizam cálculos em específico. Por exemplo, a fórmula simples A1 mais B1 somará o conteúdo das células A1 mais B1. Por exemplo, as fórmulas simples podem ser utilizadas em únicas células, de forma manual, ou utilizando uma função como a soma, que fará a soma dos conteúdos de A1 até A10. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre as fórmulas básicas, para que cada uma serve. A função soma, logicamente pelo nome, é utilizada para somar valores dentro de um intervalo das células, fornecendo o intervalo como argumento, e a função retorna a soma desses valores. Por exemplo, para somar os valores das células A1 até A5, você usaria a fórmula soma A1 até A5. Agora, o autossoma é uma ferramenta de atalho do Excel que permite somar rapidamente intervalos de células. Para usá-lo, selecione a célula onde você deseja o resultado e a soma vai aparecer clicando o botão autossoma na barra de ferramentas, e isso a gente vai ver mais na frente. A função média, como o próprio nome também já diz, é usada para calcular a média de valores e um intervalo de células. Você fornece o intervalo de células como argumento e a função retorna a média desses valores. Por exemplo, para encontrar a média de valores da célula B1 até B10, você utilizaria a fórmula média de B1 até a B10. A função máximo e mínimo são utilizadas para encontrar o valor máximo e o valor mínimo dentro de um intervalo de células. Você fornece o intervalo sempre como argumento e a função vai retornar um valor máximo e um valor mínimo dentro desse intervalo. E a função C, que será a última desse módulo, será utilizada para realizar testes lógicos em suas planilhas. Ela avalia uma condição e retorna um valor como base no resultado de testes. A função C é utilizada para realizar testes lógicos, ou seja, a gente expressa uma condição. Primeiro, o resultado, se aquela condição for verdadeira, vai retornar como sim, e se for falso, como não. Mas isso a gente pode deixar destacado. Como, por exemplo, se a célula 1 for maior que 10, vai retornar o valor sim. Se for falso, vai retornar o valor não. Então, basicamente, essas vão ser as fórmulas dos primeiros módulos. E eu vejo você na próxima aula.